Doutora Lívia Lobato, muito obrigado pela palavra me endereçada, né? Manifesto aqui minha satisfação de poder estar com vocês nesta tarde e, de alguma maneira, contribuindo, né, para as discussões que serão conduzidas nesses próximos minutos. Aliás, foi uma grata satisfação, até o presente momento, poder ter acompanhado o desenvolvimento, né, do material técnico recentemente disponibilizado, né, na forma de cadernos especiais e que serão amplamente debatidos, né, e apresentados ao longo desta sessão. Óbvio que tratar especificamente do tema deste painel seja em elevada responsabilidade, até porque estamos falando de uma rota que nem sempre foi considerada no desenvolvimento dos projetos de sistemas de tratamento de esgoto. E quando olhamos especificamente para a rota, né, para o fluxo gasoso, efetivamente olhamos para desafios, mas também para oportunidades, que se devidamente conectados, se devidamente gerenciados, podem nos auxiliar na promoção da sustentabilidade, podem de fato nos ajudar a gerar valor, né, na prestação dos serviços vinculados ao esgoto. Aliás, como já brilhantemente abordada, né, na nossa palestra de abertura deste seminário nacional, o esgoto não é mais o vilão, né? O esgoto não é mais simplesmente um resíduo, ele passa a ser, sim, né, um importante insumo que, se devidamente transformado e aplicado, né, os conceitos de economia circular, passa efetivamente a gerar, né, algo de muito interesse para a sociedade, algo que pode reduzir custos operacionais, algo que pode promover a modicidade tarifária, algo que vai mitigar impactos ambientais e sociais. Então é nesse espírito, né, que nós iniciamos esse segundo painel, com foco, neste momento, na fase gasosa, olhando especificamente para a valoração, para o gerenciamento de subprodutos, né, provenientes do processo de tratamento de esgoto, notadamente, né, do biogás, que será aqui amplamente debatido, e dos gases residuais. Bom, desta forma, né, eu começo essa breve apresentação trazendo uma importante reflexão acerca do tratamento anaeróbio de esgoto. Aliás, quando a gente pensa em biogás, nós estamos falando efetivamente de uma rota que transforma a matéria orgânica presente no esgoto em um subproduto que tem energia química acumulada na sua composição. Aliás, quanto mais metano eu tiver na composição do biogás, maior vai ser a energia química devidamente acumulada naquele volume avaliado. E o que nós temos, né, como uma condição muito especial para o biogás é que, ao longo dos últimos anos, nós estamos observando nas plantas de tratamento de esgoto distribuídas pelo Brasil, né, um maior número, né, de ocorrências de produção rotineira de biogás. E isso ocorre por uma escolha, né, dos projetistas, né, uma definição estratégica das companhias que operam estações de tratamento de esgoto, quando definiram na sua concepção escolher um processo, né, que olha como a rota para o tratamento, né, o mecanismo biológico, em especial anaeróbio, né? Em um levantamento recentemente feito pela Agência Nacional das Águas, né, de Águas, a ANA, aí estamos falando de um inventário publicado em 2020, né, nós podemos observar que boa parcela, né, dos reatores anaeróbios hoje no Brasil, de fato, conseguem contribuir de forma significativa para o conjunto de tecnologias aplicadas. É exatamente o gráfico que está apresentado nessa tela, né? Nós temos as diferentes tecnologias aplicadas nas estações de tratamento de esgoto distribuídas pelo país, e a participação dos reatores anaeróbios destacados, né, ocupa uma parcela significativa, né, cerca de 37% do montante das tecnologias aplicadas. Ou seja, passamos de 1.000 estações, né, no Brasil que possuem reatores anaeróbios. Só no estado do Paraná, por exemplo,
nós temos o maior parque de reatores anaeróbios do mundo tratando esgoto doméstico em tempo, né, real, ou seja, efetivamente produzindo esse biogás de forma rotineira, gerando mais de 6 milhões de metros cúbicos de biogás por ano, e que podem ser devidamente gerenciados, né, sendo transformados em valor nas diferentes escalas das nossas estações. É fato que, a partir do momento que essa tecnologia começa a ficar cada vez mais consolidada dentro dos nossos processos, a gente passa a ter inúmeras possibilidades, inúmeras vantagens vinculadas aos reatores anaeróbios. Por outro lado, a gente também passa a identificar algumas barreiras ou necessidades de aprimoramento. Não é diferente quando a gente pensa especificamente na fase gasosa. Nós temos um potencial, né, associado ao biogás, como eu aqui adiantei. Esse potencial está vinculado à energia química intrínseca, né, às moléculas que compõem aquele volume de biogás, aquela mistura gasosa, né? E, claro, a essência do uso do biogás está efetivamente em transformar a energia química presente em sua composição em alguma outra modalidade de energia útil para o ser humano, para a sociedade, ou seja, transformar em energia térmica para poder secar um determinado volume de lodo e promover, quem sabe, a sua higienização, converter a energia química em energia elétrica, que pode ser utilizada pelo próprio processo ou em algumas condições, né, gerando créditos de energia que, dentro de modelos específicos do setor elétrico, né, podem ensejar no autoconsumo remoto, por exemplo, né, ou mesmo na transformação em energia mecânica, né, que pode ser útil para a determinados aeradores, por exemplo. Bom, o fato é que as formas de uso de biogás, elas determinam as características, né, de um determinado dimensionamento para um sistema de recuperação energética desse subproduto. E o passo fundamental para se definir efetivamente esta estratégia para a utilização consiste em saber quanto de biogás efetivamente eu tenho em uma estação de tratamento de esgoto. Talvez um dos primeiros desafios e perguntas a mim endereçadas algum tempo atrás sobre esta temática foi: Gustavo, quanto efetivamente se produz de biogás em uma estação? E aí, como um bom profissional, né, de engenharia, a gente olha para os bons ensinamentos que a academia nos traz, né? E aí me parece muito sábio falar o seguinte: olha, vamos quantificar utilizando sensores, equipamentos de medição. Talvez seja a maneira mais apropriada, quando devidamente especificado, né? Enfim, mas em alguns momentos, né, se torna inviável instalar esses equipamentos para uma determinação. Hoje, através de medições realizadas em diferentes estações de tratamento de esgoto distribuídas pelo Brasil, a gente já conhece o comportamento de produção de biogás, né, as suas curvas características, um comportamento variável, periódico, não estacionário, né? E, claro, isso não é objeto de discussão nesse momento, até porque em alguns momentos não vai se viabilizar a medição. Então, a gente precisa ter bons modelos. Nós precisamos ter boas plataformas que, a partir, né, de alguns parâmetros convencionais, como o tamanho de população, como vazão de esgoto, DQO ou DBO típicos, né, nos possibilitem fazer um balanço de DQO e estabelecer efetivamente quais seriam as taxas de produção de biogás. Aliás, estimar a taxa de produção de biogás é algo que não parece tão trivial quando se pensa em um reator anaeróbio, a menos que você considere de fato as rotas de conversão, inclusive de DQO, inclusive as perdas, né? Então, é fundamental, num determinado processo, né, fazer uma boa estimativa, ter uma estimativa acurada que te permita a tomada de decisão e desenhar modelos. O que nós não podemos esquecer também é que não basta só ter a estimativa da taxa de produção, né? É fundamental entender qual é a composição do gás, né? E qual é a composição esperada para um determinado uso. E aí é exatamente isso que vai determinar, né, quais são as etapas prévias de tratamento desse gás. Ora, se eu vou utilizar esse gás para um fim térmico, talvez eu não precise purificar a mistura de tal forma a chegar num altíssimo, né, grau de pureza com o teor de metano. Agora, se eu vou utilizar esse gás para o fim de biometano, isto é imprescindível. Bom, claro que dentro desse contexto, né, uma das temáticas é olhar fundamentalmente para os avanços, né, que nós tivemos recentemente nas técnicas de controle de emissões gasosas, né, e
Claro, quando a gente trata o esgoto, uma variedade de gases é ali produzido, e isso pode gerar alguns problemas, como maus odores, né, no local do trabalho e na envoltória da estação de tratamento, corrosão de alguns materiais, né, de concreto ou metálicos, que pode comprometer significativamente, né, a vida útil daquele ativo, alguns riscos ocupacionais, né, que algumas concentrações podem, inclusive, levar a um operador, né, a óbito se as taxas de concentração forem maiores do que aquela que o organismo humano pode tolerar, perdas energéticas ou até mesmo a intensificação, né, do efeito estufa pela emissão de alguns gases, como o metano. Em cada uma destas etapas, nós temos que olhar com muito carinho, né? Então, seja no tratamento preliminar, seja no próprio biogás que é gerado, seja no efluente, né, com os eventuais gases que permanecem dissolvidos, seja no próprio lodo, né, que vai ter que se passar na sequência por uma etapa de tratamento apropriada, nós precisamos olhar para as emissões, para o fluxo gasoso, né, inerente a cada uma destas etapas, né? E hoje, felizmente, a partir de alguns estudos, balanços, né, e medições, nós já conhecemos taxas típicas ou faixas específicas, né, para a emissão. Isso nos auxilia a estabelecer qual é a melhor estratégia, né? Fundamentalmente para dois gases, né? Primeiro, quando a gente pensa no metano, automaticamente eu olho para o alto poder calorífico presente em sua molécula e quanto mais eu puder aproveitar este potencial para fins energéticos, melhor. Automaticamente eu estou reduzindo custos operacionais e tendo um benefício financeiro. Por outro lado, cada molécula de metano que é emitida, de acordo aí com o último relatório publicado pelo IPCC, equivale, né, a pelo menos 28 moléculas de CO2, ou seja, evitar as emissões de metano fazem muito sentido no que diz respeito ao enfrentamento ao aquecimento global, no que diz respeito ao controle das emissões de gases indutores do efeito estufa. Há quem diga, nos últimos estudos, que este impacto, né, o GWP, né, o potencial de aquecimento global do metano, já é 32 vezes maior do que a de uma molécula de gás carbônico, de CO2. Agora, tem um camarada que também está presente nessa mistura gasosa, né? E esse cara é o sulfeto de hidrogênio, o H2S, né? Que tem uma característica típica do gás, né? Com um odor muito complexo, né? Cheirando a ovo podre, enfim, esse camarada ele precisa ser devidamente gerenciado, porque senão ele vai causar problemas com relação a maus odores, a corrosão. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa efetivamente no teor de metano, no reator anaeróbio, tipicamente encontramos uma concentração da ordem de 65, 70, 75%. Quando a gente pensa em H2S, as concentrações típicas são na faixa de 1 a 2%, ou seja, variam, né, uma das do ponto de vista volumétrico, variam de 1.000 a 2.000 ppm. Apesar da baixa presença em volume, isso causa muito incômodo, né, à vizinhança, em especial, por exemplo, quando não é devidamente gerenciado, né? Nós temos um sensor natural, o nosso nariz, né? A gente consegue detectar concentrações na ordem de 0,4 partes por bilhão, ou seja, as taxas de concentração, né, ou a concentração de H2S no metano tem ordens de H2S no biogás, né, tem concentrações, né, que são algumas ordens de grandeza acima daquilo que nós, como seres humanos, conseguimos detectar. Bom, é fato que, uma vez entendendo que nós temos dois gases críticos e que precisam ser devidamente gerenciados para que você possa ter, né, os melhores efeitos em termos de sustentabilidade, eventuais reduções de custos, receitas, mitigação de impactos ambientais ou impactos sociais, nós precisamos daí começar a entender quais são as respectivas rotas, né? Então, quando olhava para o fluxograma de uma estação de tratamento de esgoto até pouco tempo atrás, a gente olhava só para a fase líquida, né? Passou algum tempo, nós passamos a olhar também para a fase sólida, né? E agora, efetivamente, nós precisamos olhar para a fase gasosa, seja para a recuperação do biogás, né, que em determinados momentos, quando não se viabilizar tecnicamente sua recuperação energética, precisa ser minimamente queimado, até efetivamente, né, a gestão apropriada dos gases residuais. Independente da rota que será escolhida, que pode variar desde um queimador aberto a um queimador enclausurado com maior eficiência, o armazenamento para usos, né, para fins de geração de energia elétrica, para fins de geração de calor, energia térmica, ou até métodos que vão otimizar as taxas de recuperação de biogás, porque
porque, afinal de contas, dependendo das condições, né, iniciais, nós temos cerca, né, de 30% a 40% do biogás produzido que permanece dissolvido no meio líquido, ou seja, é metano que poderia ser recuperado, dando um incremento energético. Então, entender técnicas, né, que possibilitem esse desprendimento da fase líquida, aumentando a taxa de recuperação de gás e nos auxiliando a promover a recuperação energética e sua conversão, né, fazem muito sentido dentro desse processo, né, em que a gestão da fase gasosa passa a ser majoritária. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo deste evento, né, conversando com os nossos palestrantes, dialogando e interagindo, né, com aqueles que nos acompanham, e fundamentalmente tratando, né, dos tópicos que hoje fazem parte, né, desta coletânea de materiais técnicos recentemente divulgados através de uma iniciativa, né, da ABS com o INCT ET Sustentáveis, e que consolidam, né, conhecimentos já apropriados aqui no Brasil e que estão aptos a serem aplicados pelos prestadores de serviço de saneamento. E aí, no que tange especificamente as ferramentas e técnicas para estimativa de produção de biogás e tratamento de biogás em ETS, nós trataremos fundamentalmente, né, da produção de biogás em reatores anaeróbios, ou seja, a toda uma modelagem, né, desenvolvida olhando para as diferentes rotas de conversão, incluindo as perdas, e que hoje estão materializadas, né, num modelo e implementadas num software chamado ProBio 2.0. Nós vamos olhar também não só para a taxa de produção apropriada de biogás, né, uma versão atualizada deste software, mas vamos olhar também para como remover o sulfeto de hidrogênio, né, utilizando técnicas como a microaeração e a adsorção, né, utilizando em especial adsorventes de baixo custo. E vamos concluir essa temática, né, olhando para um componente que não pode estar ausente numa estação de tratamento de esgoto que produza biogás. Sempre uma estação de tratamento de esgoto que produza biogás terá que ter minimamente um queimador. Nós vamos discutir aqui os diferentes tipos de queimadores, as vantagens, as desvantagens, né? E, claro, vamos olhar para um aspecto que nem sempre está no radar, que é entender que quando você produz biogás e você tem metano, efetivamente nós temos riscos e precisamos classificar em função, né, das atmosferas explosivas que se criam naquele local. Num segundo momento, e aí concluindo, nós temos aqui a abordagem específica, né, de temas vinculados a técnicas de controle e emissões gasosas, né, e aí nós estamos falando da remoção dos gases dissolvidos no meio líquido e na sua recuperação, fundamentalmente, do metano, olhando para técnicas como as câmaras de dissorção, as câmaras a vácuo e as membranas desgaseificadoras. E, para concluir, né, teremos um aprofundamento, né, em efetivo sobre o tratamento das emissões gasosas, olhando para a biofiltração, para a queima dos gases residuais, né, e também para as modelagens, né, vinculadas à dispersão de gases e à compensação, né, e as emissões de gases indutores do efeito estufa.